Noções gerais de introdução ao direito. Conceito de direito. Olá, sou a professora Virgínia de Fátima Dias e nesta aula falaremos dos seguintes assuntos: o conceito de direito e suas divisões, fontes do direito, princípios gerais do direito. O conceito de direito e suas divisões. Definir o que é direito não é tarefa fácil, considerando que o vocabulário da língua portuguesa é bastante rico e uma mesma palavra pode conter diferentes sentidos, dependendo do contexto em que está inserida. Por exemplo, quando alguém afirma "tenho direito de receber pelo trabalho que realizo", isso significa dizer que é justo receber pelo trabalho. Por outro lado, ao falar que o direito brasileiro nem sempre é respeitado, já temos outro sentido para o vocábulo, o qual significa norma jurídica. Ainda é possível dizer: eu tenho direito de ajuizar uma ação de indenização contra quem me caluniou. Contexto no qual a acepção da palavra direito é voltada para a faculdade do uso da norma jurídica existente. Cabe à filosofia jurídica tratar das várias acepções da palavra direito. Empregaremos o entendimento do direito como um conjunto de normas que, emanadas de poderes competentes, disciplina a conduta em sociedade, usando para isso a coercitividade, ou seja, o poder do Estado de impor às pessoas o cumprimento das regras por ele estabelecidas. Só ao Estado cabe usar da força para obrigar os indivíduos a adotar, por meio da norma jurídica, o comportamento capaz de evitar conflitos em uma sociedade em que os seres humanos se tornam cada vez mais individualistas e competitivos. Vivendo em sociedade, lutando por sua sobrevivência, o ser humano necessita de regras que assegurem a ordem e impeçam a discórdia. Existem outros meios de controle social além do direito, tais como a religião e a moral, que também determinam regras de convívio social. A religião, ao propagar a ideia de amor ao próximo, nada mais faz do que, por meio de dogmas específicos, propagar o respeito ao outro e, consequentemente, propiciar a harmonia social. E a moral, ao designar o que é certo ou errado, bom ou mal, busca aprimorar a essência humana e, assim, ensina a melhor forma de se comportar em sociedade. Entretanto, nenhum desses meios de controle social tem a característica de coercitividade que tem o direito. Coercitividade deriva da palavra coerção, ação de reprimir, que tecnicamente, diferente de coação, a coerção é a força utilizada pelo Estado para fazer com que as normas jurídicas sejam respeitadas, ou seja, a punição imposta a delinquentes. A coação, por sua vez, exprime a ação conduzida por uma pessoa com constrangimento ou pela violência contra outra para diminuir sua vontade. Por exemplo, quando Maria consente transferir dinheiro a um desconhecido porque ele faz chantagem com ela, existe coação moral. Outra diferença entre direito, religião e moral é que religião e moral almejam aperfeiçoar o indivíduo como ser humano. Entretanto, o direito, por meio de suas regras, volta-se para o comportamento do ser humano no convívio social, as ações que esse venha a praticar. Em outras palavras, o direito se interessa pelo que as pessoas fazem ou deixam de fazer na vida social, e não com seu foro íntimo, como ocorre com a religião e a moral. O direito, formado por códigos e leis, é denominado de direito positivo. Direito positivo é um sistema de normas jurídicas que regula as relações entre as pessoas em dado momento histórico. O direito romano dividiu o direito positivo em direito público e direito privado. Essa divisão é útil do ponto de vista didático, por facilitar a pesquisa e, consequentemente, o aperfeiçoamento e a sistematização dos princípios que compõem o direito.
Nesse sentido, as normas jurídicas de direito público, chamadas de cogentes ou taxativas, regulam as relações jurídicas em que o interesse do Estado é predominante. Fazem parte do direito público as áreas de direito constitucional, tributário, penal, administrativo, processual e internacional. Direito civil é um exemplo de ramo de direito predominantemente formado por normas de direito privado. Não é pacífico o entendimento quanto à natureza jurídica do direito do trabalho. Para Miguel Reale, o direito do trabalho apresenta-se como um direito eminentemente público, por ser o Estado a disciplinar as formas de prestação de trabalho e os contratos coletivos. Para Martins, por preponderar a autonomia da vontade das partes no direito do trabalho, ele é um ramo do direito privado. A corrente predominante é a de que o direito do trabalho é um ramo do direito privado, haja vista que os contratantes empregador e empregado são livres para estipular as regras de seu pacto de emprego. Existe também o direito misto, quando uma mesma área do direito tem normas taxativas e, portanto, de direito público e normas dispositivas de direito privado, como o direito de família e o próprio direito do trabalho, segundo Venosa. Fontes do direito. O direito surge com base em algumas fontes, sendo uma delas as fontes históricas. Para captar a finalidade do instituto jurídico, é necessário conhecer em que momento, em que circunstâncias foram criadas as normas. O estudo de tais fontes compete a uma disciplina específica denominada História do Direito. Há, além das fontes históricas, as fontes materiais do direito, também chamadas de fontes de produção do direito, que são constituídas pelos fatores jurídicos, tais como a geografia e a economia, sendo assim fontes materiais indiretas. Fontes materiais diretas são as identificadas como sendo os próprios órgãos responsáveis pela produção da lei, Poder Legislativo, e pela produção da jurisprudência, Poder Judiciário. Existem também as fontes formais do direito, que são as formas de expressão do direito: a lei, o costume, a jurisprudência e a doutrina. A lei é a principal fonte formal do direito no Brasil, uma vez que adotamos a norma escrita como diretriz essencial de conduta na sociedade brasileira, seguindo o sistema romanista. A Constituição da República Federativa do Brasil, lei máxima do nosso ordenamento jurídico, determina em seu artigo 5º, inciso 2º, que todos são obrigados a fazer o que está previsto em lei. No sistema adotado em países de língua inglesa, como Inglaterra e Austrália, a lei é apenas mais uma fonte entre tantas outras. A lei elaborada com base em critérios específicos e por um órgão competente para fazê-lo é regra geral e abstrata, que deve ser obedecida por todos, uma vez que é dotada de coerção. O órgão responsável por elaborar a lei é o Poder Legislativo. Em situações excepcionais, o Poder Executivo, na pessoa do Presidente da República, por editar medidas provisórias com força de lei. Por exemplo, quando foi criada a Contribuição Provisória sobre Movimentações Financeiras, isso ocorreu por meio de medida provisória pelo Presidente da República, daquele momento histórico. Outra fonte formal do direito é o costume. Um exemplo de costume jurídico foi o cheque pré-datado, uma criação brasileira. O costume é aplicado como fonte do direito apenas na falta da lei. A norma costumeira ou consuetudinária resulta de uma conduta praticada de maneira consciente e que se repete socialmente até que os indivíduos acabam por concebê-la como obrigatória, segundo Reale. O direito costumeiro possui um requisito subjetivo, que é a crença da obrigatoriedade da conduta, e o requisito objetivo, a constância do ato.
O costume precisa ser reconhecido como fonte do direito pelo ordenamento jurídico, conforme ocorre no Brasil, em que a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, no artigo 4º, prevê: quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito. Outra fonte material do direito é a jurisprudência. Jurisprudência é uma palavra que designa a aplicação do direito com sabedoria, ius direito, prudentia, sabedoria. Resulta de reiteradas decisões dos tribunais em uma mesma direção interpretativa. Por não ter força vinculativa, ou seja, não obrigar os juízes a seguir o que está sendo determinado, ela é tida como fonte secundária do direito. Um exemplo claro de jurisprudência é quando duas pessoas do mesmo sexo convivem por certo tempo em uma relação conjugal. Uma delas vem a falecer e a outra, que permaneceu viva, requer pensão por morte no Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, o qual não a concede. Não concedida a pensão por morte pelo INSS, a pessoa que a requereu pode ajuizar uma ação no Poder Judiciário reclamando o seu direito. Uma vez que conceder pensão por morte em relações entre homossexuais não é uma situação comum, não existindo conceito já consolidado pelos tribunais, a decisão proferida pelo juiz nesse sentido serve de base para outros juízes ou tribunais ao decidirem ações semelhantes, tornando-se exemplo de jurisprudência. Por fim, a doutrina, também considerada fonte do direito, é resultado do estudo das leis por parte de juristas, estudiosos e operadores jurídicos em geral, que geram teses, compêndios, tratados, pareceres, capazes de mostrar caminhos aos magistrados e sugerir modificações aos legisladores. O jurista Venosa, visando esclarecer a aplicação global do direito, classifica as fontes como diretas, imediatas ou primárias, lei e costume, porque tem por elas mesmas potencialidade suficiente para gerar a regra jurídica. E indiretas, mediatas ou secundárias, a doutrina, a jurisprudência, a analogia, princípios gerais do direito e equidade. Princípios gerais do direito. Os princípios gerais do direito, assim como a analogia e os costumes, são considerados, segundo a Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, processos de preenchimento de lacunas existentes na lei, pois esta nem sempre consegue regular todas as situações sociais, e o legislador não tem como prever todos os acontecimentos. Os princípios gerais do direito servem de base ao ordenamento jurídico, por trazer em seu bojo valores sociais dos quais se serve o legislador. Esses princípios são comuns a todas as áreas do direito, tais como viver honestamente, dar a cada um o que é seu e não causar danos a outrem, todos espelhando valores sustentados socialmente. Têm função informadora quando servem de base ao legislador para a criação de preceitos legais. Função normativa ao serem aplicados nas lacunas da lei. E, por fim, função interpretativa ao auxiliarem na compreensão exata da norma. Por serem aplicados na lacuna da lei, que é uma norma jurídica, os ditos princípios gerais do direito são normas jurídicas. A analogia é um recurso técnico que consiste em se aplicar a uma hipótese não prevista pelo legislador a solução por ele apresentada para outra hipótese, fundamentalmente semelhante à não prevista. Para a aplicação da analogia jurídica, alguns requisitos devem ser respeitados, tais como inexistência de dispositivo legal prevendo ou disciplinando a hipótese do caso concreto a ser julgado, identidade de fundamento jurídico no ponto comum às duas situações, semelhança entre o caso concreto e a situação não regulada. Como exemplo de aplicação analógica,
pode citar o caso do reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal, em maio de 2011, da família homoafetiva, conferindo aos casais homossexuais o direito à união estável, uma vez que as leis brasileiras ainda não previam o casamento entre casais homossexuais, como é uma decisão judicial, tornando-se por base a legislação acerca de uma união entre heterossexuais, decidir sobre a matéria. Para tal, foi usada a analogia. Por fim, faz-se necessário alertar que no direito penal não se aplica a analogia, uma vez que o princípio da legalidade, segundo o qual não há crime ou pena sem lei penal que expressa e previamente a estabeleça, impede sua utilização. Finalizando a nossa aula, concluímos que a palavra direito possui vários significados, conforme o contexto em que está inserida. Para os estudos da legislação empresarial, entretanto, utiliza o sentido de norma jurídica. O direito, enquanto norma jurídica, existe para disciplinar a conduta social, por meio da coercibilidade empregada pelo Estado. A moral e a religião também são meios de controle social, mas não possuem as características do direito, o qual é mais efetivo. O direito positivo, isto é, aquele formado por códigos, tem uma divisão entre direito público, direito privado e direito misto. As fontes do direito, as quais são de onde deriva o direito, possuem várias classificações e são a lei, principal fonte no Brasil, os costumes, a jurisprudência e a doutrina. Por fim, que os princípios gerais do direito servem de base ao ordenamento jurídico, uma vez que são utilizados na interpretação, criação e na falta da lei. A analogia também é um recurso técnico colocado pela Lei de Introdução ao Direito Brasileiro à disposição do juiz para que utilize uma hipótese em lacunas da lei, mas que não pode ser utilizado no direito penal. Ótimos estudos a todos!